Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Professor Emerson Silva, professor de Química de vocês do Vestibular Cidadão. E eu vou mostrar um pouquinho, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Eu tenho passado para vocês uma lista sobre radioatividade. Tanto passei pelo WhatsApp, pelo grupo dos alunos, como também passei pela turma do Classroom, tá? Eu tenho uns alunos lá. E tem alguns alunos, por exemplo, que estavam com dificuldade na radioatividade, tinham me pedido uma aula a respeito disso, eu tinha passado uma lista, mas hoje aqui eu estou gravando um vídeo para a gente nos orientar um pouquinho sobre o estudo da radioatividade. Tranquilo? Eu vou partir desde as partes da introdução e vamos entrar um pouquinho no mais profundo, beleza? Hoje, meu objetivo de vocês com esse vídeo será um vídeo bem curto, mas eu quero descrever um pouquinho uma parte sobre radiação, alfa, beta e gama. Nós vamos trabalhar um pouquinho, tanto o contexto histórico, como também quais são esses tipos de radiações. As radiações alfa, beta e gama, beleza? Posteriormente também vamos trabalhar um pouco sobre tempo de meia-vida, que é bem tranquilo, tá? Vamos trabalhar também sobre transmutação nuclear, fusão e fissão nuclear, que é bem tranquilo, tá, gente? Então, de antemão quero falar para vocês o que a gente está vendo aqui, por exemplo, nessa página, é tem um tema a dizer aí porque todo mundo está falando desse reator de fusão nuclear, tá, gente? Esse reator, na verdade, é um reator de fusão nuclear, é, o W7X. Ele foi construído para fazer a fusão de hidrogênio, tá? Simular o que acontece, por exemplo, dentro das estrelas. Por exemplo, o Sol, ele tem a fusão de hidrogênio. Eu tenho comentado com vocês, tanto na sala de aula, a gente tinha comentado o processo de fusão, que nada mais seria, por exemplo, a emissão da radiação da luz do Sol, né? A gente tinha visto que quando se tinha o hidrogênio mais outro hidrogênio, que número atômico e 1 geraria, nesse caso, um outro elemento químico de nome hélio que tem número atômico 2, tranquilo? A gente tinha visto isso. E esse reator, ele simula o que acontece, por exemplo, dentro das estrelas, até dentro do Sol. Esse reator de fusão nuclear, ele comprime tantos dois átomos de hidrogênios até que ele, cara, forme um átomo de hélio. Isso é interessante demais, porque isso é uma façanha jamais conquistada antes. Mas as condições são muito extremas, tá, gente? E, por exemplo, para você observar a temperatura que se trabalha com esse reator, a temperatura que trabalha com esse reator, tem até falando aqui, ela é de aproximadamente 99 milhões de graus Celsius. Então é uma temperatura incrível que, se a gente colocasse o pessoal todinho do vestibular cidadão, todo mundo morreria automaticamente, tá, gente? Então esses reatores, por exemplo, ele tem uma repercussão muito grande. Como o estudo de radioatividade, o conhecimento da área de radioatividade, ele conseguiu desempenhar um belo trabalho, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as usinas termonucleares. Essas usinas termonucleares é muito boa porque essas usinas, ela trabalha com material radioativo, principalmente urânio, tá? A gente tem muitas usinas, matrizes energéticas a partir de elementos radioativos, principalmente o urânio, né? Que a sua principal alternativa é a produção pela fusão e fissão nuclear. É, essa fissão nuclear que é feita dentro do átomo de urânio e no núcleo, né? Porque toda a radioatividade, quando a gente fala sobre radioatividade e emissões de partículas, a gente está trabalhando ali dentro do núcleo, tá, gente? Essas emissões, ela, por exemplo, as usinas termonucleares, elas operam utilizando essas energias para geração de energia elétrica, né, a partir da radioatividade dos elementos. Nada mais é do que você aquecer, nesse caso, vapores, né, a água, e esses vapores movimentam a turbina. Para você ter uma ideia, um único grama de urânio tem a capacidade, por exemplo, da queima de 7 toneladas, 7.000 quilos de carvão para se queimar. Então, é uma alternativa muito boa, porque o urânio vem com uma possibilidade muito boa para geração de energia. Há aqueles que não apoiam, né? Mas tem aqueles que apoiam com uma boa fonte de energia que pode ser produzida. Pois bem, gente, um pouco da história. Veja só. É, a radioatividade, a radioatividade, ela vem lá atrás
por um cara chamado é, William, né? O William ele desempenhou um trabalho muito importante na radioatividade. Ele foi um cara, lá em 1895, que era um físico alemão, ele descobriu que através dos seus estudos, que um fenômeno que já ele chamava na época de luminescência, tá? Esse fenômeno de luminescência, ele via que alguns elementos, que algumas substâncias ou que ele tinha ali, emitia umas certas radiações, um tipo de luminescência. Hoje, por exemplo, na época ele descobriu, né, que o William descobriu que usava um aparelho, ele usava uns raios catódicos, que na verdade hoje descobrimos que esses raios que ele utilizava na época, produzido no interior, por exemplo, de um aparelho, nada mais é do que feixes de elétrons que ele emitia. E a partir daí ele descobriu. O interessante é que esse cara, ele na época, ele descobriu os raios-x, tá? Veja só, o cara começou os seus estudos vendo ali os raios catódicos, que hoje nós descobrimos que são os feixes de raios de elétrons, e ele descobriu, cara, o raio-x na época. O interessante é que o material que ele tinha utilizado, na época é um aparelho muito parecido com essa amostra aqui, ó. Ele tem um aparelho que ele tinha, nesse caso, que era revestido por chumbo, tá? E aqui ele emitia um feixe de elétron. A emissão do feixe de elétron, ele tinha do outro lado aqui, ó, um tubozinho anodo, né? Então eu tenho um tubo catodo e um tubo anodo. Esses raios eram emitidos. Por quê? Positivos e negativos tinham como se fosse a atração dessas ondas. Ele colocou um espelhozinho aqui no meio para que esses feixes que estavam vindo poderiam ser repelidos, tá? O cara colocou aqui embaixo, nesse caso a mão, né? E um filme utilizado muito na época pelas câmeras, né? Um filme e a sua mão. E o cara pegou, velho, e disse: pronto, a gente conseguiu essa façanha, a façanha, por exemplo, de descobrir o raio-x. Então ele descobriu o raio-x na época. O primeiro raio-x na época foi da esposa, tá? Essa mão que ele tem aí, ó. Essa mão que ele tem aí é a mão da esposa. Então ele consegue, nesse caso, tirar um raio-x da mão da esposa. Então, a partir daí, cara, o pessoal começaram a descobrir, cara, eu tenho aqui um material também que tem luminescência. Será que também é raio-x? Aí, a partir daqui, os caras começam, os outros pesquisadores e outros cientistas, né, descobriram a partir do William Roentgen, alguns chamam desse nome, William ou Roentgen. Então, esse cara descobriu que esses raios podiam ser invisíveis, mas manchavam, por exemplo, uma chapa fotográfica e conseguia. Por que ele conseguia essa façanha? Veja só, os ossos da mão, eles são muito mais densos do que a carne. Por ser densidades maiores, eles recebiam essa radiação e essa radiação só transmitia para a chapa, nesse caso, a parte mais densa que tinha sido retido, e como mesmo tirasse uma foto, tá? O sucesso do cara foi tão grande, velho. Foi tão grande que quando ele descobriu, com cerca aí de 4 dias da descoberta, uma pessoa tinha levado uma bala na perna e o cara já tinha tirado essa parte do raio-x, uma radiografia lá da mão, né? Tiraram o raio-x da mão e a pesquisa do cara com 4 dias aí já estava andando a caminho muito bom e o cara ficando altamente famoso, né? Então, a partir daí, em 1896, época em que o físico alemão William investiu bem nessa parte, né? Ele descobriu, por exemplo, Antônio Becquerel, um outro pesquisador, simultaneamente a William, ele descobriu, por exemplo, um marco para a história da radioatividade, né? Ele entrou porque ele conseguiu várias façanhas, ele fascinado lá pelos raios-x de William. O cientista começou, por exemplo, a estudar a possibilidade de certos compostos químicos emitirem raios catódicos, que eram muito parecidos na época, esses raios catódicos, com que o William já tinha descoberto. A partir daí, dessa descoberta, uma mulher, né? Uma mulher na época chamada de Maria, essa mulher, ela começou a ver os estudos de Becquerel e começou o seu estudo de doutorado
na área, né, de radioatividade. Então Marie Curie, ela consegue, apenas com 24 anos, ela começa a fazer algumas descobertas e ainda ela junta com seu esposo, né, na época ela já descobriu vários elementos, né? Entre eles, por exemplo, estava o polônio. Esse polônio foi dado em homenagem à Polônia, né? E o rádio, que deu o nome ao termo radioatividade. Esse cara recebeu o nome de rádio justamente por causa da radioatividade, porque tinha essa luminescência, né? Daí surgiu o nome radioatividade e a mulher, né, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Química em 1911. Então a descoberta dela de alguns raios, a descoberta pelo estudo profundo da radioatividade, conseguiu uma façanha muito boa e ganhar o prêmio Nobel de Química, tá? Posto isso, gente, a experiência, por exemplo, de Rutherford, para quem lembra, eu apliquei na minha aula a experiência de Rutherford, que era baseado nesse material que está aqui, ó, nessa imagem que está aqui. A gente tinha proposto, né, os modelos atômicos. A gente tinha tratado do modelo atômico de Dalton, que é o modelo bola de esfera, né? Você tinha lembrado lá uma carga, uma massa altamente densa, em que o átomo era indivisível, né? O nome átomo significaria indivisível, né? A partir desse cara aí ele consegue desempenhar, depois do campo filosófico. A partir daí veio Dalton Johnson, né, que descobriu o elétron, e após isso veio esse cara aí, muito famoso, Rutherford, que através desse experimento aqui, ele consegue, por exemplo, mostrar, por exemplo, a natureza, né, da radioatividade. Ele até publica um livro na época, que é um artigo muito bom, que é a natureza da radioatividade, que esclarecia, cara, pontos importantes sobre a diferença entre os raios X, que foram achados por William, e os raios de Becquerel. Ele dizia, por exemplo, que os raios de Becquerel eram radiações diferentes, né? Agora, simplesmente, aí ele começa a chamar esse tema, através de Marie Curie, de radioatividade. Então, qual foi o experimento do cara? Como eu já tinha mostrado antes para vocês em sala de aula, o cara pegou uma placa de chumbo, beleza? Tá aí uma placa de chumbo. Nessa placa de chumbo aqui, ele pegou e colocou material radioativo aqui dentro. O material radioativo com certeza emitia a radiação. Veja que ele colocou duas placas, tá? Uma placa positiva, uma placa negativa, ao qual estava sendo alimentada, e colocou uma chapa fotográfica ao qual receberia essa radiação. Ele observou que algumas radiações, por exemplo, como as radiações alfa e beta, né? Principalmente descobre essa alfa aqui. Ele descobriu, por exemplo, que algumas emissões, quando passavam após a placa eletromagnética, né, essas placas que estavam carregadas, ele descobriu que algumas dessas radiações sofriam desvio mais ou menos maiores e algumas outras sofriam desvio maiores. E algumas outras que também ele descobriu posteriormente, já foram outras pessoas que descobriu, tinham emissões que não sofriam desvio. Ele deu-se o nome dessas emissões que tinham desvio menores de beta, e aquela que tem um desvio menores, nesse caso, chamou de alfa. Então, primeira radiação alfa tem um desvio pequeno porque tem uma grande massa. A que tinha maior massa, a que tinha menor massa, nesse caso, né? Menor do que a emissão alfa, tinha um desvio maior, conseguiam ter uma atração maior. E como também essas outras aqui, que deu-se o nome de gama posteriormente, que não sofria nenhum desvio. Nesse caso, Rutherford, ele constatou que havia dois tipos de emissão, tá? Dois tipos de emissão radioativa da carga positiva. A mais pesada, que nesse caso sofreu menor desvio, que nesse caso seria a alfa. E nesse caso, ele também determinou de alfa, que era nesse caso a mais pesada, e depois a mais leve, né, com a carga negativa, já que o desvio da outra seria menor, aí a chamou de beta. Posteriormente, né, Paulo Villard identificou um terceiro tipo de radiação, tá? Após esse experimento de Rutherford, ele também, Paulo Villard, não é Paulo Vittar não, tá, gente? É Paulo Villard. Ele identificou um terceiro tipo. Esse terceiro tipo de radiação, ele deu-se o nome de radiação gama. Essa radiação gama
descoberto por Paulo, ele viu que não sofria nenhum desvio, como está mostrando o experimento aqui, ó, de Rutherford. Essa partícula que via não sofria nenhum desvio, né? Você sabe que as ondas, elas são divididas em ondas mecânicas, ao qual são produzidas as mecânicas, ela precisa de meio para ser transmitidos, e as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, ela não precisa de meio para se propagar, enquanto as ondas mecânicas, ela precisa de um meio sólido para se propagar. Nesse caso, meio sólido que eu falo pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Eu também já identifico um pouquinho mais sólido, líquido ou gasoso, tá? Mas eu estou falando de meios compactos, de matéria. Enquanto que a eletromagnética, ela não precisaria, por exemplo, de um meio para se propagar, né? Essas ondas eletromagnéticas, a gente vai trabalhar muito dentro dos raios gama, né? Gente, para não esquecer, você sempre lembra assim, né? Alfa, a primeira letra do alfabeto, beta, a segunda letra do alfabeto, e os raios gama aí tem, mas eu esqueci. Lembra lá do Hulk, cara? Lembra lá do filme do Hulk, né? O Hulk se transformando, o Hulk recebe os raios gama, né? Esses raios gama foi que deu-se o início àquela mudança, né? Do Hulk para verde, aquelas transformações todas. Não é isso, gente? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Vamos identificar um pouquinho sobre as partículas alfa, tá? Essas partículas alfa, deixa eu ir aqui, beleza. Deixa eu chegar aqui para vocês. Essas partículas alfas, ela, por exemplo, ela identifica muito com a presença do gás hélio, tá? Por quê? Essas partículas alfas, muito identificadas pelos gás hélio, ela tem o número de massa aqui, ó, que você consegue identificar 4, e o número atômico 2, né? Que nesse caso seria o número de prótons. Então, o hélio, se você olhar na tabela periódica, eu vou até mostrar para vocês aqui a tabela periódica. Se você olhar aqui, ó, o gás hélio, ele tem número atômico aqui na família dos gases nobres, aqui em cima. O gás hélio, ele tem número atômico, aqui, ó, o gás hélio aqui, ó. Ele tem número atômico 2, e ele tem uma massa também identificada por 4, tá? A massa dele aqui, ó, 4, e o número atômico 2. Esse gás hélio, ele é muito parecido, e é parecido mesmo, né, com a partícula alfa. O cara, quando ele fez o experimento, ele identificou isso, né? E um recipiente, por exemplo, quando ele fazia a emissão dessa partícula, né, ele constatava com um recipiente que continham o minério de urânio. Essa experiência foi toda feita também com urânio. Rutherford, ele propôs lá em 1906 que as partículas alfas, essas partículas alfa que descobriu, emitidas pelo urânio, seriam semelhantes ao átomo de hélio. Nesse caso, o átomo de hélio tem número atômico 2. Então, partindo daí, né, hoje, essa hipótese que na época, ó, 1906, né, para 2020, já são mais de um século. Então, hoje a gente comprova que realmente essa partícula é um conjunto. Veja, essa partícula de alfa, essa partícula alfa é um conjunto de 2 prótons e 2 nêutrons, cara. Ou seja, ela seria identificada nesse caso, ela é identificada nesse caso como um átomo de hélio, beleza? Com um átomo de núcleo de hélio. Então é muito parecida, ela é igual. Então ela possui nesse caso o átomo de hélio, como eu tenho falado, o número atômico 2 e massa igual a 4. Então, a partir disso, essa partícula foi identificada, né? Sempre leve isso na cabeça, que uma emissão alfa, ela tem massa igual a 4, beleza? E tem número atômico igual no número de prótons, né? Porque o número de prótons é o mesmo número atômico, tá? Vocês vão ouvir muito falar nisso. Então, esse número atômico, esse número de prótons, é elevado a 2. Veja só, atualmente se descobriu que essa partícula tem uma velocidade de cerca de 30 mil quilômetros por segundo. Então você pensou agora, ela percorreu 30 mil segundos. Mas não se preocupe, tá, gente? Essa é uma partícula, ela é pouco ofensiva, tá? Muito pouco ofensiva. Então, por exemplo, alguns centímetros de ar conseguiria deter essa partícula, tá? Ela não tem tanto impacto como as outras partículas que vamos mostrar posteriormente são identificadas.
Então, ó, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a emissão, por exemplo, de uma partícula. Então, o cara pegou aqui, ó, urânio, tá? Esse urânio, urânio 238, se você olhar lá na tabela periódica, ele está dizendo o seguinte, que esse urânio tem 238 em massa e o número atômico igual a 92. Tranquilo, né? Então vamos lá. O cara pegou esse átomo aqui, ele emitiu uma radiação alfa. Se ele emite uma radiação alfa, ele vai diminuir o quê? Nesse caso, o seu número de massa em quanto? Em 4, que está aqui, ó. E o número atômico vai diminuir quanto? Ah, Emerson, está aqui, 2. Então, essa emissão, essa emissão alfa, essa emissão alfa, ela vai emitir, o urânio está aqui, ó. O urânio vai emitir uma radiação alfa. Essa emissão alfa vai diminuir o número de massa em 4, que é o que está aqui, e o número atômico em 2. Beleza? Então, eu estou transformando, nesse caso, o átomo de urânio em tório. Veja só, vamos observar na tabela periódica. Observe lá, eu transformei o urânio em tório. Vamos observar na tabela periódica. Observe aqui, ó. Você tem urânio, tá? Aqui, urânio, número atômico 92. Como diminuiu o número atômico em 2, aqui, ó, você tem o 90, que nesse caso seria o tório, beleza? Tranquilo. Observe que o número da massa do tório que está aqui, deixa eu melhorar a imagem, do tório que está aqui, o número da massa dele é 232, número atômico 90. Vamos observar lá. A gente tem a massa aqui de 234. Isso você vai ouvir muito, tá, gente? Porque a gente vai pelo número atômico, beleza? Esse número atômico é que vai demandar um número. A gente chama isso de isótopo, tá? Isótopos. Ah, o elemento é isótopos radioativo. O que é que a gente aprendeu? Nós já aprendeu sobre isótopos. Isótopos, eita, Emerson, você me lembrou lá na sala de aula, nas nossas aulas lá, né? Em breve, gente, depois dessa pandemia, a gente vai voltar para as nossas aulas presenciais. Eu gosto muito de estar no quadro, de cara a cara com vocês sabem bem disso. Mas eu me ensinei a vocês na época que o pezinho aqui, ó, de isótopos radioativo, ele tem o mesmo número de prótons. E o mesmo número de prótons vai ser igual ao número atômico. Tranquilo? Por isso que eu chamo de isótopos radioativos. Esses isótopos radioativos, né? Por exemplo, esse tório aqui, o tório 234, é isótopo do tório 232. Assim como o urânio, tá, gente? A gente tem um urânio 235, tá? O 238, que vai demonstrar sobre os seus isótopos, tá? Só lembrando para vocês, você vê muito assim na televisão, né? Quando tá lá no G1. O pessoal diz, o pessoal lá da Coreia, da China, estão fazendo enriquecimento de urânio, né? Você ouve muito falar nisso. Então, esse enriquecimento de urânio nada mais é do que isso, tá? Você transforma um elemento radioativo em um elemento mais radioativo ou menos radioativo, seria enriquecimento de urânio, tá? Dizemos, por exemplo, que um átomo de urânio 238, ele sofre um decaimento radioativo, né? Emitido uma partícula alfa, que acabou por gerar o isótopo de tório 234. Foi o que eu tenho mostrado para vocês. Ó, dizemos que o urânio radioativo, beleza? 238 sofreu um decaimento radioativo. Claro, ele decaiu, pô. Se ele decaiu, ele agora emitiu uma partícula alfa que acabou por gerar um isótopo isótopo de tório 234. Beleza, gente? Fechamos aqui, né? Então, observe bem isso, tá? Isótopo. Então, vamos seguir mais um pouquinho para a frente. Beleza? Já matamos. Aqui simplesmente só é uma reação, tá? A chamada da primeira lei da radioatividade, a lei de Söder. Então, você tem... ele está mostrando, só demonstrando que quando
um átomo ele sofre, nesse caso, uma radiação alfa, seria nesse caso aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês. Diminuir o número atômico 2 e número de massa 4. Vamos embora. A partir daí, surge nesse caso as partículas beta, tá? Nós chegamos pela partícula alfa, que foi a partícula alfa descoberta por Ernest Rutherford. Então, a partir daí, ele descobriu também uma partícula beta, tá? Isso posteriormente a Becquerel. Como foi descoberto e quais características analisadas nessas partículas beta, tá? Ainda no início do século XX, né? Becquerel constatou que as partículas beta eram, na verdade, elétrons. Poxa, por isso, o cientista ele comparou, por exemplo, o desvio que os elétrons aconteceu lá na teoria de Thomson, tá? Se você lembra de Thomson, né? A gente tem Dalton, Thomson na época foi o segundo modelo atômico. Foi Thomson que colocou o modelo pudim com passas, né? Você tinha o átomo com uma esfera positiva e em cima da esfera positiva do átomo você tem nesse caso os elétrons. E esses elétrons aí, né? Foi descoberto por Thomson através do seu experimento. Aí ele disse, ó, para aí, essas A partícula beta, Becquerel já foi, ó, ampliando, né, o conhecimento. Essas partículas beta descoberta, ela tem o mesmo comportamento por Rutherford, por Thomson na época. Então, será que elas são as mesmas, né? Elas sofriam quando, por exemplo, submetida a um campo magnético, ele verificou que as partículas beta se comportavam de maneira idêntica, né? A partir daí, ele conseguiu mostrar que a sua velocidade era muito próxima, né, à velocidade da luz. A velocidade da luz é quase 300 mil quilômetros por segundo. Ele descobriu que essa partícula beta ela tem um poder de velocidade muito maior, né? A sua velocidade é enorme, podendo atingir aí cerca até de 90% da velocidade da luz. Com isso, essa partícula beta, gente, ela tem um poder de penetração na pele do corpo humano de até 2 centímetros, tá? Se você fizer uma emissão, é claro que o ar vai repelir, vai conseguir capturar alguma, porque no momento que ela vai percorrendo, ela sofre nesse caso, porque ela vai conseguindo perder a sua potência, mas pela camada de ar, mas ela consegue penetrar na pele 2 centímetros, causando até algumas deformidades, tá, gente? Queimando a pele e até trazendo alguns problemas ao nosso organismo, tá? Como na época Rutherford havia constatado, ao estudar as partículas alfa, que a radiação é um fenômeno nuclear. Observe esse ponto aqui, tá? O fenômeno nuclear. Por que eu digo isso? Porque surge no núcleo, cara. Como um elétron pode ser... Aí, o cara diz, para aí. Se o fenômeno da radioatividade é um fenômeno nuclear, surgiu uma pergunta da poxa que foram citados na época. Ele disse, tá bom. Então, vamos lá. A radioatividade está relacionada com o núcleo do átomo. Se está no núcleo, beleza, o átomo está aqui, é composto por prótons e nêutrons. E aqui as eletrosferas onde ficam os elétrons. Tranquilo. Prótons e nêutrons, o núcleo está aqui. Prótons e nêutrons, né? E tem as eletrosferas, onde estão os elétrons. Beleza. Se no meio tá os prótons, tá os nêutrons, e aqui estão os elétrons, e se a partícula beta ela é igual a uma emissão de um elétron, então não pode ser no núcleo a radiação ou pode ser no núcleo? Cara, o cara desempenhou essa pesquisa muito boa e respondeu essa pergunta depois de 1932. O cara demorou um tempão danado e ele descobriu, por exemplo, que quando ele descobriu que na essência, por exemplo, do nêutron, é efetivamente comprovado que o nêutron pode se desentregar-se.
Ou seja, esse carinha aqui, que é o nêutron que está no núcleo do átomo, ele pode se desintegrar-se. E essa desintegração se desintegra-se, por exemplo, em um próton, elétrons e neutrino, que são partículas menores, tá? Partículas subatômicas. Então, essa desintegração de um nêutron pode formar no núcleo próton, e vai formar próton, forma elétron e neutrino. Como no núcleo não pode estar o elétron, ele, cara, desaparece daqui, porque lugar de núcleo não é lugar de elétron. Ele expulsa fora o elétron, tá? Tá lá no núcleo, o prótons e o nêutron. Eletrosfera e os elétrons aqui na eletrosfera, né? Essas eletrosferas, uma nuvem de elétrons pela teoria mais aceita, né? Aí o elétron forma aqui dentro. Aí disse, não, cara, desaparece aqui porque o teu lugar é lá fora. Como a eletrosfera tá estável, né? Aí ela acaba expulsando essa radiação e nós chamamos de radiação beta. Tranquilo, gente? Então, essa desintegração de um nêutron no núcleo, ela vai gerar, nesse caso, um próton. Beleza? Vai gerar um prótons, elétrons e neutrino. Então, a partir daí, o número atômico, o que é que acontece? Veja só, o que é que acontece quando se emite uma radiação beta? Observe que na radiação beta, eu vou até aumentar aqui, você tem nesse caso o césio 137, tá? Aqui é o césio. Esse césio foi até um problema aqui em Goiânia, né? Em Goiânia teve um acidente, né? Um hospital desativado, tinha lá uma cápsula e as crianças foram contaminadas porque acharam um material muito luminoso. E esse material luminoso, as crianças tiveram um contato, e esse contato com esse material luminoso provocou, né, uma série de anomalias nas crianças através dessa radiação, né, doenças relacionadas a queimadura e até deformidade. Então ainda tem pessoas até hoje com sequelas de material utilizado hospitalares, que eram utilizados, por exemplo, até para a área da medicina, mas foram deixados lá jogados dentro do hospital e as crianças tiveram contato, as pessoas dali, tem pessoas que guardavam no bolso esse material fluorescente, mas era um material que estavam emitindo, né, radioatividade, e você já vimos já que a partícula beta, ela já pode ser prejudicial. Então, o que é que acontece? Você tem a partícula, você tem um átomo que está aqui, o césio 137, número atômico 55, e ele emite uma partícula beta, né? Essa partícula beta, ele transforma, nesse caso, em bário. Bário 137, mas o número atômico aumentou em 1. Observe o seguinte, que você tinha o césio, ele emitiu uma partícula beta e transformou o césio em bário. Deixa eu mostrar aqui na tabela periódica para vocês. Ó. Você tinha o césio, né? O césio aqui, número atômico 55, e transformou ele em bário, né? Número atômico 56. Isso acontece, gente, por exemplo, quando ocorre essa desintegração dos nêutrons, que eu tenho mostrado para vocês, quando ocorre essa desintegração dos nêutrons, o próton formado, ele permanece no núcleo, tá? Ó, a gente não viu aqui? Quando há desintegração desse cara aqui, quando é a desintegração desse cara aqui, o próton vai continuar no núcleo, beleza? Por isso que o número atômico ele saiu de 55 foi para 56. Eu tive a formação de um próton. Número de prótons é a mesma coisa que seria o número atômico, beleza? Vê só, quando houve a desintegração do nêutron, ele formou um próton que permanece no núcleo, mas o elétron não, o elétron tem que sair, passando a ser chamado de partícula, que a gente chama de partícula beta, radiação beta. Como consequência disso, o número atômico nesse caso vai aumentar o quê? O número atômico, Emerson, vai aumentar nesse caso aqui, ó, em 1. Nesse caso, o cara tinha aqui 55, o cara tinha 55 de número atômico e formou o número atômico 56, que é o número atômico do bário. Tranquilo, gente? Posto isso, eu acho bem importante falar isso para vocês, que a emissão de uma partícula beta causa perda de nêutron e ganho de um próton pelo núcleo do átomo que emitiu.
beleza? Então, se tem isso, o número atômico vai aumentar. Por isso aqui, ó, essa regrazinha é muito utilizada, tá? Você vê menos um aí, mas aumentando o número do prótons. Tranquilo? Agora vamos para a terceira radiação. Falamos da radiação beta, alfa, beta, e agora vamos tratar aí do Hooke, né? Radiação gama. O importante que você tem que levar da radiação gama é que essa emissão não é feita de partícula, pô. Ela não é feita de partícula, beleza? Ela não apresenta massa. Bicho, essa partícula aqui é aquela partícula fodástica mesmo. É aquela partícula que, bicho, é potente. Você já viu aquele cara potência? Cadê Jackson? Jackson tá aí. Jackson, minha potência. Você já viu o Eric dando uma aula? Cara, é a potência. Você já viu o Jailson? Uma vez assisti uma aula de Jailson que eu fiquei, poxa, eu fui um dos primeiros alunos da turma na época de um pré-vestibular que tinha. E eu fui aluno de Jailson. Eu dizia, cara, esse cara é uma partícula gama, pô, é uma partícula fodástica mesmo. Essa partícula gama, ela além de não apresentar massa, como as emissões, né? A gente viu alfa e beta, ela é uma radiação eletromagnética. Por que essa radiação eletromagnética? Poxa, ela já vai em 36 minutos, mas eu já vou quase finalizar. Essa radiação eletromagnética, ela não precisa de meio para se propagar. Pô. Imagina um sol lá, pegando átomo de hidrogênio, mais átomo de hidrogênio, gera o hélio, e com isso aí ela emite uma alta radiação, porque vem lá do sol para a Terra. Mas só precisa de meio para se propagar? Não, não precisa porque é uma radiação eletromagnética, que por coincidência ela vai ser igual ao raio-x. Só que a única diferença é o comprimento da onda. Veja, existem as ondas que têm um comprimento maiores e as ondas que têm aqueles comprimentos menores, né? A gente chama isso de crista e de vale. Alô aí os físicos, né, que gostam, né? Você chama de crista e de vale. Então, a aproximação, por exemplo, dos raios-x, aqui, ó, vai de 10 elevado a menos 10 e 10 elevado a menos 8. Mas os raios gama, ele apresenta comprimento de onda abaixo de 10 elevado a menos 5, menos 11. Então, essas ondas têm um comprimento tão pequeno, velho, que consegue fazer uma penetração muito maior. Há coisa ainda para se descobrir sobre a emissão gama, tá? Mas a emissão gama, ela não é afetada por campos elétricos, cara. Ela não tá nem aí para campos elétricos. Ela não tá nem aí porque ela não tem carga, ela não tem massa. Ela diz, eu não tô nem aí para vocês. Eu sou a fodástica, eu sou bom nisso. Beleza? Uma vez que não apresenta carga elétrica, sua velocidade, nesse caso, ó, vai ser muito próxima, muito próxima não, é igual à velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros, a velocidade da luz é 299 mil quilômetros por segundo. Então o seu poder de penetração, cara, vai ser altíssimo. Imagina que tá aqui, ó, vou pegar uma cobaia, tá? Deixa eu pegar aqui, Eric, tá aqui. Oi, eu sou Eric, professor Eric. E aqui tá a Imaculada. Eric, você hoje vai me pagar. A Imaculada, pô, manda aqui uma partícula gama para Eric. Tchau, Eric. Destrói Eric completamente. Pô, a bomba de Hiroshima e Nagasaki é um exemplo, né? O professor de história aí vai mostrar a vocês, né? A bomba de Hiroshima e Nagasaki é um exemplo vivo, cara, dessa radiação gama, uma radiação muito penetrante, que apesar de serem perigosíssimas para o ser humano, são muito usadas, tá, gente, no tratamento de câncer e principalmente também na esterilização de alimentos perecíveis, tá? Por exemplo, quando um átomo radioativo ele emite uma radiação gama, ele não sofre alteração no seu núcleo, porque a gente viu que ele não vai possuir massa, né? Ele não vai possuir nada de número atômico, ele não diminui o número atômico, nem aumenta, e nem no número de massa, gente. A emissão gama ela costuma ocorrer simultaneamente com as emissões alfa e beta, tá? Ó, sempre lembra o seguinte, ó, quando, eu vou até ler, tá aqui, ó, quando um átomo radioativo emite uma radiação gama, ele não sofre alteração em seu número atômico, nem no número de massa. A emissão gama costuma ocorrer simultaneamente com a alfa e a beta, tá? Ela vai junto simultaneamente. Tranquilo, né, gente?
Deixa eu ir aqui para a próxima página. Para você ter uma ideia, nós temos, por exemplo, as emissões aqui, ó, como eu tinha mostrado a vocês, alfa e beta. E temos, por exemplo, aqui a demonstração do poder de penetração, tá? Partícula alfa, uma folha de papel consegue deter, enquanto que a partícula beta, uma folha de chumbo e uma placa de madeira conseguiriam deter, tá? Já a gama, bicho, vai embora. Até chapa de chumbo de aço com... O que eu poderia deter? Placa de chumbo de aço com 15 centímetros de espessura. Chapa de chumbo com mais de 5 centímetros, né? Uma parede de concreto aí muito pesada para conseguir conter, né? Temos, por exemplo, aqui, por exemplo, um espectro, né? Esse espectro mostra, por exemplo, o poder da onda que a gente tem até mostrado, ó, os raios gama, tá vendo? Então, poder de penetração abaixo de menos 10, né? 10 elevado a menos 12, e cada vez mais baixíssimo, né? Porque essa radiação é muito penetrante. Então, o comprimento das ondas, tá? Você tem ondas com o distanciamento de um vale para uma crista diferente, como também, ó, você tem aqui elas que têm um comprimento de ondas menor. O comprimento de onda é de um vale para de uma crista para outra crista, ou de um vale para outro vale. Você mediria o comprimento dessa onda. Beleza, gente? Gente, já são 41 minutos. Deixa eu falar só um pouquinho sobre desintegração radioativa, tá? É bem tranquilo. Veja, você vai entender como desintegrações radioativas como tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é a mesma coisa. O cara, qual o tempo de meia-vida? Uma meia-vida para um cara de 100 gramas. Meia-vida para 100 gramas é o quê? 50 gramas, tá? E eu vou mostrar isso para vocês aqui nessa segunda página que eu tenho. Essa segunda página, ela vai te demonstrar bem, tá? O tempo de meia-vida. Isso cai muito em vestibular e no Enem, principalmente desintegração. Veja só. Eu vou ler o texto que vai dizer aqui para vocês e a gente acompanha. Veja só, ele diz, considerando uma amostra de 100 gramas de urânio 238, passado pelo tempo de meia-vida, restarão 50 gramas. O que ele está dizendo? Cara, eu tenho uma amostra que está aqui, ó, 100 gramas. Quando eu passar esse período aqui de meia-vida, essa amostra vai reduzir, que estava em 100, vem para quanto? Para 50. É isso que ele está dizendo. Então aqui eu já tenho o quê? Um período, uma emissão. Tranquilo? Se eu fizer outra emissão, ele vem de 50 para 25. É o que está dizendo aqui, ó. Se eu fizer outra desintegração, ele vem de 25 a metade de 12,5. Tempo de meia-vida, meia metade. Se lembre disso. Então, metade de 25 é 12,5. Qual o tempo? Então, eu tenho um período aqui, um período aqui, um período aqui, um período aqui, até ele se reduzindo. E ele vai embora. Esse é o chamado tempo de meia-vida, tá? Você vai encontrar muito assim, ó. Também 100, ele emitiu, nesse caso, uma partícula. Ele agora vai ficar com 50 gramas. Aí ele tinha 50, emitiu mais uma vez uma partícula, vai ficar com quanto? Com 25, beleza? Essas são as emissões. Se você dizer, Emerson, o cara tinha aqui, ele tinha um elemento, urânio, e ele vai lhe dar a recomendação, e emitiu uma partícula beta. Aí você vê que partícula beta tem massa. Tem redução de massa? Não, não tem redução de massa. Mas tem a redução, nesse caso, ao aumento de um número atômico. Você vai saber disso, você só vai aumentar o número atômico em 1. Emerson, o número aqui emitiu uma partícula alfa. Né? Emitiu uma partícula alfa. Ah, eu vou saber que ele vai aumentar a massa em 4 e número atômico em 2. Se o cara tinha aqui 2, 3, 5, mais 4, 2, 3, 9. É o que seria. Não estou dizendo que existe, tá, gente? Eu só estou demonstrando para vocês de como seria. A partir daí, a gente já trabalhou com o tempo de meia-vida. Teoricamente, tempo de meia-vida é isso, pô. Então, por exemplo, aqui temos até um gráfico, né? Por exemplo, o tempo de meia-vida de alguns elementos, né? Para quem gosta aí de Superman, né? Ora, Superman, Mulher Maravilha. Kryptônio, né? Kryptônio, o tempo de meia-vida dele é de 1,5 segundos, então ele vai reduzir pela metade. De 1,3 segundos, ele diminui pela metade.
Como você tem também o iodo, né? O tempo de meia-vida dele é 8 dias, ele cai pela metade hoje, daqui a 8 dias ele cairá pela metade. Como o tempo da meia-vida, por exemplo, de urânio 238, olha o tempo aí vai para trilhões, né? 4,5 vezes 10 elevado a 9, para sair dos trilhões de anos. Então, existem alguns elementos que o tempo de meia-vida é muito pouco, como alguns outros, o tempo de meia-vida é muito grande. Posto isso, vamos falar sobre reações de transmutação, tá, gente? Transmutação nada mais é transformar um elemento químico em outro. Simples demais, tá? Isso, em 1919, né? Eu vou até ler a transmutação de um átomo. Eu vou até ler para vocês aqui, deixa eu girar a tela. A transmutação, deixa eu ler aqui para vocês, deixa eu ajeitar aqui. Ah, tá aqui. A transmutação de um átomo, de um determinado átomo, elemento químico, em outro elemento químico, diferente do inicial. Ou seja, ele vai pegar um elemento e transformar em outro. Tranquilo? Chamado de reações de transmutação, tá? Além disso, é uma experiência, né? Em uma experiência, Rutherford, ele colocou uma amostra de polônio com um emissor alfa em um recipiente contendo nitrogênio e obteve, nesse caso, o oxigênio. Veja só aqui. O que foi que ele fez? Cara, ele pegou uma partícula, emissão alfa, mais o nitrogênio, gerou o oxigênio, tá? O oxigênio, tá lá, se você observar ele, aqui, ó, número atômico 8, um isótopo, né? O número de massa do oxigênio, deixa eu olhar aqui, é 16. É um isótopo, deixa eu me ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 15,99, 16, tá aqui, ó. Número atômico 8, tá? E massa 16. A massa aqui tá 17. A massa aqui tá 17, mas o número atômico 8, é um isótopo, né? Então, a transmutação, ele transformou o elemento nitrogênio mais uma emissão de partícula alfa, ele transformou, nesse caso, em um oxigênio A, e nesse pezinho aqui, que seria um próton, tá, gente? Então, essa é uma reação de transmutação, que nada mais é a transmutação, transformar um elemento químico em outro. Tem, por exemplo, aqui vários exemplos que vocês podem ver. O cara tem um berílio, tá? Mais uma partícula alfa, transformou em carbono em um neutrino. Tranquilo? É bem tranquilo. Tem até aqui, ó, se vocês puderem copiar essa partezinha aqui, que é bem interessante. Ó, essa parte aqui, ó. Tá? Vocês anotem. O positron é um elétron com carga positiva, ou seja, uma antipartícula que, embora estável, sobrevive até encontrar um elétron. Quando encontra, dá-se as seguintes reações, né? Ele tem mostrado aí só para nível mesmo de conhecimento. Beleza? Tem uns cálculos aqui bem importantes. Eu nunca vi isso cair em vestibular, mas eu vou passar para vocês, tá? Ele diz que existe nas reações de transmutação artificial, assim como nas emissões radioativas naturais, deve haver a conservação de massa e carga. Veja a seguir a transmutação provocada. Ele coloca aqui, por exemplo, o berílio, mais nesse caso o próton, e ele tem o lítio e quer descobrir, nesse caso, qual seria os valores de A e de Z, né? Você primeiro, para conseguir achar o X, faremos primeiro o balanço de massa, tá? Que é o Azinho aqui em cima. A massa é o Azinho. Ele fez o seguinte, que 9, que é a massa do berílio, mais 1, que é a massa do próton, que ele colocou aqui, vai ser igual a 6, né? 6, que é a massa aqui, ó, do lítio, mais a massa de A. Você resolve por uma equaçãozinha simples, né? Você vai 9 mais 1, 10, né? Que vai ser igual a 6 mais A. Aí você coloca A
vai ser igual a 10 menos 6. A vai ser igual a 4. Né? Marcou aqui 4. 4 é o valor de A. A mesma coisa você faz para balancear a carga, né? O balanço da carga. 4, que é a carga do berílio, o número atômico, né? Prótons. A carga aqui, ó, do prótonzinho que tem aqui, pela transmutação do próton, é igual a 3, que é a carga que está aqui no lítio, mais Z. Faz a mesma coisa. Você descobre, por exemplo, 4 mais 1 é 5, que vai ser igual, nesse caso, a 3 mais Z. Né? Z vai ser igual a 5 menos 3. Z vai ser igual a 2. Marcou o 2 aí, ó. Aí, então a gente tem achado 4 e tem achado 2. Então qual vai ser o valor de X? Está aqui. Massa 4, número atômico, número de prótons 2. Logo, X é o quê? Uma partícula alfa. Né? Quem seria esse X? Uma partícula alfa. Por quê? Uma partícula alfa, ela tem massa 4 e aí o número que seria o Zzinho atômico, Z2. Então, bem tranquilo, sem estresse. Tem uma questão aqui, ó, de decifrando Enem, tá? É importante vocês, se quiserem aí, dar uma gravada nela. Mas é como resolver uma questão, tá? É bem simples. Por exemplo, você vai ver no enunciado e ele vai calcular, por exemplo, esse tempo aqui, quando vocês observarem, tá? 450 emissões beta por minuto. Esse tempozinho aqui foi o que eu falei anteriormente, tá? Esse tempo aqui, ó, é um período, ou seja, seria o tempo de meia-vida. Qual é esse tempo de meia-vida que ele falou aqui na questão? Foi de aproximadamente 5.730 anos. Como ele teve duas emissões, uma aqui e uma aqui, são duas vezes quanta? Duas vezes 5.730 anos, que dá 2 vezes 5.730 anos, vai dar 11.460. É bem tranquilo, gente, essa questão, mas a gente finaliza esse ponto aqui, tá? Mas depois eu vou falar sobre fissão e fusão nuclear, e vocês respondam a lista, pô, tá lá no Classroom, tá, gente? Um abraço aqui do professor Emerson Silva. E vamos junto no Vestibular Cidadão, tá? Um abraço aí, professor Eric, todo o pessoal, a equipe aí, e junto vamos avançando, e a Secretaria de Educação da Prefeitura dos Barreiros. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.